Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa. Esse é o nosso blog, a sua igreja. Hoje trazer aqui uma palavra profética, né, para as pessoas que perseguem, as pessoas que falam da palavra de Deus, em nome de Jesus, para que você possa abrir a sua mente, para que você possa abrir o seu entendimento, para que você possa entender qual é a vontade de Deus. Aqui em Atos, eu vou ler só o comecinho, a gente vai começar a ler a palavra de Deus. A gente vai ler só o comecinho. Atos 9, bem no título, Atos 9 diz assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Gente, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Aqueles que perseguem crentes, aqueles que perseguem a igreja, né, que fala a palavra de Deus verdadeiramente, não a igreja que está desobedecendo a Deus, não. Aqueles que estão falando a verdade estão sendo perseguidos é porque não é convertido. Saulo, a palavra de Deus, a conversão de Saulo. Então, não interessa que ele conhecia a palavra, que ele estava aí agradando a Deus no entendimento dele, perseguindo aqueles que falavam de Deus. Diz aqui a conversão de Saulo. Então você que está perseguindo as pessoas que falam de Deus verdadeiramente, você não toma vergonha e você está perseguindo porque você não é convertido. Então vamos abrir aqui para você entender mais. Abre em João 14 para você entender por que você... Por que será, gente, que Davi... Por que será que Davi, mesmo Saul, ele estando afastado dos caminhos de Deus, rejeitado pelo Senhor, porque o Senhor já o tinha rejeitado, Davi não ousou tocar nele? Por que será? Agora você imagina, uma pessoa que está desviada, né, Davi, ele não ousou. Imagina uma pessoa que estava com Deus verdadeiramente. Davi, ele estendia tapete vermelho. Mas você não, você persegue, você fala mal, você diz que vai dobrar o seu joelho para Deus derrubar a pessoa, você diz que você é de Deus, você está desagradando a Deus, está ouvindo a verdade, e você diz que é misericórdia. Né? Temo por isso, temo por isso, temo por isso. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Né? Aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, você para imaginar, as pessoas estão colocando gravata, eu estou de gravata aqui, ó. Cheguei da igreja, mas Deus, eu não vou rejeitar o presente que Deus me deu, mas eu não busco título. Estou aí na igreja Assembleia de Deus, médico de guerra. Deus me colocou aí no presbítero da igreja do pastor presidente Everton Ramalho, mandar um abraço, mas eu não busco títulos, gente. Não busco títulos. Graças a Deus, Deus me colocou perto do povo dele. Mas o importa é agradar a Deus. E se isso, a gravata, for me fazer desviar, eu arranco a gravata. Não quero. Não quero título. Não quero, eu quero agradar a Deus. Saulo, ele tinha título, mas ele não estava agradando a Deus. E a palavra diz ali bem no título, a conversão de Saulo. Porque você que persegue pessoas que estão falando de Deus, pessoas que estão na vontade de Deus, você não é convertido. Então se converta. Vamos lá. João 14, 23 diz assim, ó: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só o que diz a palavra de Deus, porque nós vamos chegar onde Deus ele quer, para que você que persegue as pessoas que falam de Deus, olha o que diz a palavra de Deus. Se alguém guarda as minhas palavras, olha só, guarda as minhas palavras, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morar. Faremos, viremos e faremos. Quem? Deus, né? Jesus e o Espírito Santo fará morada nessa pessoa. Então você está vendo como é sério
o que é a palavra de Deus? Tá vendo o que é sério você estar indo contra uma pessoa que está falando a palavra verdadeira de Deus, gente, que está pregando com verdade, que é o que Deus quer. Não usar a Bíblia para falar bonito, para emocionar a igreja, não. Falar a verdade. Porque é a verdade que vai libertar. Não é enxugar gelo. Não é falar cascata, sabe? Tipo ficar enxugando gelo, sabe? Tipo de coisa assim. Falar mesmo, falar assim, olha, é isso que Deus quer. Ou você faz, ou você não vai se levantar. Abre aí em Gálatas 2:20. Então você já viu, né? Aquele que guarda a palavra de Deus, a palavra, né? A minha palavra, Jesus falou, Deus o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tá, então você sabe que uma pessoa pode guardar a palavra de Deus, Deus vai amar essa pessoa, né? Guardar as palavras que Jesus falou, Deus vai amar essa pessoa, e Deus e Jesus, o Espírito Santo vão dentro dessa pessoa fazer morada, na vida dela, e vão se manifestar para ela. Então vamos lá, agora vamos abrir em Gálatas. Gálatas 2:20. Diz aqui, ó. Capítulo 2, versículo 20. Vou ler aqui. 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais eu. Olha só, gente. Já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você vê que a palavra aqui no Evangelho de João diz que quem guarda a palavra dele, Deus vai amar e viremos e faremos morada nele. E aqui diz a palavra de Deus em Gálatas 2, versículo 20, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então olha como é importante uma pessoa estar guardando a palavra de Jesus e vivendo aquilo que Deus quer. O próprio Jesus Cristo, ele promete na sua palavra que ele, o Pai, o Espírito Santo farão morada. E como, gente, se peleja contra uma pessoa assim? Como se vence uma pessoa assim? Como que vai se levantar contra uma pessoa assim? Como diz essa palavra? Que não é mais ele que vive, ele já está crucificado. Cristo vive nele. Não é ele que vive mais. Que Deus faz morada nele. Então você que persegue as pessoas que falam de Deus, você que está perseguindo as pessoas que estão falando de Deus, você que está contra as pessoas que estão falando de Deus, você que está com zombaria contra as pessoas que estão falando de Deus, Deus ele fala assim, ó, serei inimigo dos vossos inimigos e adversário dos vossos adversários. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. A conversão de Saulo. Atos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Então você vê, gente, que ele estava ainda respirando ameaças.
Então, Saulo estava louco, ele estava doido, ele estava, sabe, aquela pessoa que está enfurecida. E ele conseguiu aqui, né, do sumo sacerdote, uma carta que pudesse perseguir. E quantos são os pastores, quantos são os membros, quantos são os obreiros, quantos são as pessoas que uma pessoa vem falar de Deus e as pessoas, eu não sei o que é, eu não sei que tipo de praga que tem no meio, sabe, dessas pessoas que começam a trabalhar na mente delas e elas respiram ameaças, porque eu sei, sabe, eu não sei o que passa na mente delas, mas eu sei o que é isso, porque eu já passei, né? Eu já passei por, sabe, ameaçar. Pessoas entram no Facebook para ameaçar e mandar mensagem dizendo que mereço um soco na cara. E as pessoas se levantam contra a igreja, que nem se levantaram contra a igreja. Que a gente está indo, fazendo a obra de Deus, contra a vida do pastor Everton Ramalho, contra a igreja, contra os membros da igreja, contra a minha vida. E começaram ali, sabe, um comentário, uma zombaria, e é do diabo, é do demônio, e se eu pegar você, você vai aceitar as contas comigo. E as pessoas começam a respirar ameaças. Por quê? Você me persegue? Por quê? Você me persegue? Então, você vê, a gente vai voltar aqui, vamos lá. Já voltar aqui, depois que Estevão foi apedrejado, diz assim no capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava nas prisões. As pessoas, elas perseguem até nas casas. Até nas casas, gente. Vamos lá na casa daquele irmão Alex. Vamos falar um monte pra ele, vamos xingar ele, vamos, sabe, amaldiçoar a vida dele. Vamos dar um soco na cara dele. Ah, se eu pego, você vai se ver, você vai acertar as contas comigo. É o que dizem. Tô falando aqui não, gente. Tô falando a verdade. Isso aí aconteceu. E Saulo, ele respirava ainda ameaças. Conseguiu poder, né? Porque as pessoas com poder é terrível. Então a gente fala da palavra de Deus, estamos 1 ano aqui, mas a palavra de Deus, ela não morre. Então começa a ganhar força, e a gente falando de Deus na internet, falando que não pode se vender, não pode se comprar, 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 não pode se vender, não pode se comprar nada na igreja. E aí começou, a palavra foi crescendo, e caiu no Facebook, e caiu sobre as igrejas. Porque a palavra de Deus, ele deixou essa palavra. E as pessoas, você é contra a minha igreja, você é contra o meu ministério, você é contra a palavra que eu estou dizendo, você é contra o meu rebanho, você é contra a minha vida, então eu vou te bater, eu vou te pegar, eu vou te arrebentar a sua cara. Porque eles não entendem que a palavra é de Deus. Eles não entendem que Jesus foi lá, sabe, expulsou todo mundo e disse que era para fazer ali, que ali era casa de oração, que não era para fazer o que eles estavam fazendo. E eles acham que a gente está contra o ministério. Eles acham que a gente está falando assim para ninguém comprar porque é para afundar a igreja. Não, é para se preservar. A alma. O apóstolo disse que eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, mesmo eu amando vocês, eu seja menos amado. Já viu alguém bufando? E eu senti isso aí.
Eu senti, sabe, que a qualquer momento eu poderia estar no supermercado e eu seria aí, sabe, quando você tá vendo, você já é surpreendido com um soco na cara. E aqui diz a palavra de Deus que Saulo, ele ficou possesso, ele respirava ainda ameaças. E a palavra diz, porque você me persegue? Por que vocês me perseguem? Você que está ouvindo essa palavra, que você persegue aquele irmão que fala da palavra de Deus, você persegue aquela pessoa que já fez uma profecia que você não gostou, daquela pessoa que falou, como foi falado na internet, raça de víboras, e que foi frases geradas pelo próprio Cristo. Que as pessoas dizem que aceitaram. Dizem, olha Senhor, Senhor, me dá um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Me dá a verdade, eu sou a verdade. E a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Querem o caminho, mas não querem andar no caminho. Querem a verdade, mas não querem, sabe, obedecer a verdade. Querem a vida, mas não querem fazer conforme a vontade de Deus para ter vida eterna. Sabe? E a palavra de Deus diz que procuram, né? Sabe? Como entrar? Como entrar no reino de Deus dessa maneira? Orgulho, perseguição, respirando ameaças. Né? Davi falou, eu sou a canção deles. Né? A gente frequenta a igreja, a gente está ali buscando a Deus e falando a verdade da palavra de Deus, e a gente vê, estão falando de vocês ali, estão falando de vocês aqui, estão falando de vocês lá, estão falando de vocês ali. Então, era a canção deles, do povo ali, estava em Saulo. Ele não se contentava em perseguir, e no capítulo 9 fala que ele ainda foi pegar mais poder para ir mais além. Se ele achasse, né, ele respirava ameaças. Só que nem diz aqui o título desse capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a conversão. Você não é convertido se você persegue um cristão, uma pessoa que está falando de Deus, porque você está perseguindo. Por que você me persegues? É a palavra de Deus. Por que você me persegue? Por que vocês me perseguem? Então, Jesus, ele deixa claro que aquele que guarda a palavra dele, Deus o amará, e eles vão vir e fazer morada na pessoa. Então, Saulo, ele respirava, sabe, ameaças, ele queria pegar, ele queria arrastar, ele queria jogar nas prisões, ele estava acabando com a igreja. Mas onde está Deus? Por que vocês me perseguem? Onde está o poder de Deus? Por que vocês me perseguem? Onde está o livramento do Senhor? Por que vocês me perseguem? Onde está a mão, o braço forte do Senhor? Que desceu lá no Egito e falei assim, olha, eu vi a aflição do povo e eu desci a fim de livrar. Por que vocês me perseguem? E aí Saulo, ele ali já com poder, respirando ameaças, foi surpreendido no caminho. Quantas são as pessoas, gente, que estão tendo todos os seus planos frustrados pelo Senhor. E eles não se dobram. Mas eu digo, meu irmão, minha irmã, você que tem aí perseguido pessoas que são de Deus, se renda ao Senhor.
E ele fará vocês habitarem neste lugar. Agora, se vocês se mostrarem rebeldes ao Senhor, terrível coisa é abandonar o Senhor quando Ele guia as pessoas pelo caminho. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, veja bem, Saulo, ele já tinha aqui no capítulo 8, já feito aqui uma perseguição. Só que no capítulo 9, ele achava que ele ia fazer a mesma coisa. Vou, né? De novo, como Sansão falou, né? Sairei mais uma vez, tal, aquela coisa. Só que ele não tinha percebido que Deus já tinha saído fora da vida dele. O que aconteceu com Sansão? Arrancaram os olhos dele, cegaram ele lá, tudo lá. Virou um palhaço para todos os inimigos. Quantas são as pessoas que saem a peleja, achando que Deus está com elas e não está. Então Saulo aqui, ele imaginou, então fala, vou lá, né, vou pegar a carta, vou perseguir, vou de novo, vou acabar com essas pessoas, mas esquece que Jesus falou, aquele que guarda as minhas palavras, o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morar. Ela fala, vivo, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Você me persegue? Por que vocês me perseguem? Por que vocês me perseguem? A zombaria. Sabe? Com as pessoas que falam de Deus. Sabe? Roda dos escarnecedores. Usam o altar da igreja não para falar de Deus, mas para ferir em oculto. É maldito uma pessoa que faz isso. É maldito. As pessoas que, sabe, vamos fazer uma reunião aqui para falar do pastor lá da igreja, vamos fazer uma reunião na minha casa para falar contra aquela irmã, vamos fazer uma reunião na minha casa para acabar com aquela pessoa, para acabar com a moral daquela pessoa, para acabar com o nome daquela pessoa, e Deus fala, maldito é aquele que fere em oculto. Será que Deus vai voltar a palavra dele? Será que Deus ele vai se esquecer do que ele falou? Será que Deus, por causa de você, que tem um poder, ou que criou um nome na sua cidade, ou que criou, sabe, uma droga, né, do nome que não vale nada para Deus? Um título, um status? Saulo, ele tinha aqui um status, ele tinha nome, ele tinha, sabe, pessoas que estavam ali sujeitas a ele. E o que foi que aconteceu? Vamos ler aí. E pediu cartas para Damasco, capítulo 9 de Atos. E pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse a presos para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então você vê que a palavra de Deus era muito boa, né? Então quer dizer que ele pediu carta para Damasco, para que se ele encontrasse alguém, ele ia acabar com a pessoa, ele ia humilhar a pessoa, ele ia lançar a pessoa em prisões. E por que vocês me perseguem? Então, você pode ver que o Saulo, ele estava no caminho já. Olha, diz aqui a palavra de Deus, ó. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco. Eu fico imaginando Saulo, né? Ele estava chegando pertinho, assim, do povo de Deus, das pessoas que buscam a Deus. Ele estava bem perto. Ele estava bem perto. Ele falou, se eu pegar... Eu já recebi ameaça pelo Facebook. Ia vir na porta da minha casa. As pessoas iam vir na porta da minha casa para acertar as contas comigo. Ouvi na igreja, as pessoas iam até a porta da igreja. Saulo, acho que ele imaginou, estou chegando. Eu não vejo a hora, porque no capítulo 8, ele lançou mão das pessoas. Lançou elas nas prisões. E no capítulo 9, eu acho que ele imaginou a mesma coisa. Eu estou chegando, eu já estou avistando Damasco. E eu vou pegar um por um e eles vão ver quem é Saulo.
por que me persegues? Por que vocês me perseguem? Por que vocês me perseguem? Às vezes você chega assim muito próximo, sabe, de prejudicar aquele irmão, aquela irmã que vem falar de Deus. Então você já imagina, né? Nossa, eu vi, sabe, às vezes eu fico imaginando pastores que se rebaixam a tal nível de querer sujar o nome de uma pessoa, querer levantar falso testemunho. Falso testemunho. Né? Julgar pastores. Né? E esquecem lá das duas testemunhas, tem que ter duas testemunhas, né, para poder... né, pastores? Né, pastor? Né, presbítero? Né, esposas de pastores, de presbíteros? Né, diáconos, né, pastores auxiliares? Né, sabe, evangelistas? Por que vocês me perseguem? Por que vocês me perseguem? Essa palavra é de Deus, essa palavra não é minha, não. Por que vocês me perseguem? Por que há um levante contra as pessoas que estão falando de Deus? Então, Deus não existe? Jesus não existe? Então quer dizer que Deus poderia permitir que vocês cheguem bem perto, assim, tipo, vocês já estão respirando um soco na cara do irmão Alex. Vocês já estão respirando acertar as contas com o irmão Alex. Vocês já estão respirando a igreja fechar. Vocês já estão respirando as pessoas, porque vocês estão caluniando, vocês estão levantando falso testemunho. Vi isso aí claramente assim na página do Facebook. Ele faz isso, mal sabem que é o próprio Satanás que está incitando eles. O próprio diabo. O próprio Lúcifer. Aquele que é inimigo das vossas almas. É o diabo. Vê lá quando o diabo fez ele, né, fazer a vontade dele. O que aconteceu? Deus o castigou. Porque você escuta o diabo. Então por que vocês me perseguem? Por que, Saulo, por que você me persegue? E aí, diz a palavra de Deus assim, ó. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí a pessoa, ela começa a cair. A vida dela começa a andar para trás, né? Ela já começa a ser envergonhada, né? Porque não é o irmão Alex, não é a pessoa que está na rua, não é as pessoas que estão por aí, não. A pessoa já começa a ser envergonhada, a casa dela começa a ser envergonhada. Ela não entende. Mas quem que é? Mas quem? E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E diz aqui antes, ela cai. Né? Vamos lá. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus já chega derrubando. Jesus, para aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, ele já chega derrubando. Não tem aqueles caras que falam assim: eu já chego batendo. Meu pai é um desses, né? Meu pai ele não quer conversa. O meu pai, ele é uma pessoa assim: se você é amigo dele, você tem tudo com ele. Mas se você pisa na bola, ele já chega batendo. Você já pensou uma pessoa que já chega batendo? Você nem está sabendo, você já está apanhando. Jesus, ele já chega batendo. Ele já chega derrubando. Porque ele vai falar. É ele que vai falar. E ele disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? Por que vocês me perseguem, pastores?
Por que vocês me perseguem, presbíteros? Por que vocês me perseguem, esposas de pastores, de presbíteros, de diáconos, de evangelistas? Por que vocês me perseguem? É isso que Jesus fala. E a vida começa a desabar. O ministério começa a desaparecer. Os planos, porque Saulo aqui ele tinha um plano, já foi por água abaixo. As coisas começam a andar para trás, porque Jesus chegou na situação para salvar o povo dele, como ele disse lá no Egito. Desci a fim de livrar. E quem é que escapa da mão de Deus? E aí Saulo não entende. Sabe quando a pessoa toma uma porrada, não está entendendo mais nada? E ele diz assim o seguinte, e ele disse, quem é, Senhor? Ele disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhões. Dura coisa é o que você está fazendo. Dura coisa é o que você está, meu irmão pastor, meu irmão presbítero, meu irmão diácono, meu irmão, minhas irmãs esposas, de todos os servos de Deus. Dura coisa é para você. Dura coisa, porque ele diz, eu sou Jesus que vocês estão perseguindo. Agora, será que você tem que cair como Saulo? Será que você tem que ir para o chão? Para você ter que aprender e dizer assim, e tremendo, atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Olha só como a situação muda. Um homem que estava respirando, né, ameaças para pegar o povo de Deus, para massacrar o povo de Deus. Olha, eu tenho poder, eu tenho status, eu tenho nome, eu tenho vozeirão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho meia dúzia de gato pingado na minha igreja, eu tenho pastores que estão do meu lado, nós vamos falar e o céu vai tremer, e Deus vai derrubar, e vamos pegar eles e vamos massacrar, porque Saulo estava com uma carta. Ele ia nas sinagogas, perseguir mesmo, a seita que ele chamava de seita. Vou acabar com eles, vocês vão acertar as contas comigo. Agora eu pergunto para você que está assistindo, pastor, evangelista, presbítero, membros velhos de igreja, todos vocês, eu pergunto para vocês que esse negócio de vocês vão acertar as contas comigo. Como é que é isso aí perante Deus? Como é que funciona que Deus te deu uma gravata, agora as pessoas têm que acertar as contas com você? Eu sou Jesus que vocês estão perseguindo. É o que diz a palavra aqui. Porque aqui, claro, era só Saulo. Mas como tem mais gente, né, perseguindo a igreja do Senhor. Eu sou Jesus. Ele falou aqui no versículo 5 do capítulo 9. E ele tremendo, né? Depois vai tremer mesmo. Depois que cai, olha gente, depois que Deus derruba. Gente, Deus, ele tem preparado choro e pranto para pastores, para diáconos, para presbíteros. Então prestem atenção. Se voltem para Deus, porque choro e pranto tem sido preparado para aqueles infiéis. Os infiéis vão chorar, vão prantear, vão se lembrar que se levantaram contra a obra do Senhor e vão tremer. Mas se você se voltar para Deus, se você, sabe, parar de fazer o que Saulo estava fazendo, respirando ameaças, ainda há a misericórdia de Deus para sua vida. Agora, se você se endurecer contra o Senhor, terrível coisa, dura coisa para você. Vamos lá, continuando. E ele tremendo, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E aí, você pode continuar lendo. Palavra de Deus. Por que tu me persegues? Por que vocês me perseguem? Por que, pastores, vocês me perseguem? Por que, presbíteros, vocês me perseguem?
por que vocês me perseguem, diáconos, evangelistas, homens que eu ungi para minha vontade? Homens que eu ungi para falar da palavra do Senhor. Homens que eu ungi para dar liberdade àqueles que estão em prisões. Diz o Deus que tudo criou, porque vocês me perseguem. E aí você vai ver a sua vida desmoronar, cair, e você vai ouvir e perguntar: o que está acontecendo? Por que eu estou caindo? Por que as coisas não estão dando certo? Por que eu estou voltando para trás? E não é provação, não é deserto, mas é o Senhor dizendo para você: eu sou Jesus que vocês estão perseguindo. E Ele vai falar isso para vocês porque a queda já veio na vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.